Então, pessoal, estamos aqui com as cinemáticas do Diablo 4, o Senhor do Ódio, que seria então a DLC. E de uma forma geral, tem diversos elementos bem interessantes com as cinemáticas, quanto a questão da semiótica, fotografia, diálogos e diversos outros fatores também de world building. Beleza? Então, vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre alguns trechos importantes e alguns elementos bem legais para que a gente possa entender um pouco mais sobre a questão de fotografia e diversos outros elementos. Então, bora lá ver os trechinhos e a gente vai dando umas pausas sobre alguns elementos. Bora lá. Nós sacrificamos tanto. Ainda assim, a guerra por santuário está longe de acabar. Começou com Lilith e Inarius, os criadores de santuário. Cada um tinha seus próprios planos perversos. Principalmente Lilith. Eu não vim para salvar, e sim fortalecer. Nossa única esperança era um viajante que tomou o sangue do demônio. Esse vínculo com Lilith era chave para desvendar os planos dela. Outros se uniram à causa. Eu, Norat, estava entre eles. Fosse para o bem ou para o mal. Juntos, descobrimos que Lilith não queria simplesmente fortalecer a humanidade. Ela queria devorar o próprio pai, Mefisto, o Senhor do Ódio. Ele estava renascendo no inferno. Ele ainda está fraco, vulnerável. Preciso atacar antes que ele possa resistir. Ela queria tomar o poder dele, por santuário, mas acima de tudo para si mesma. Ainda assim, Mefisto tinha um papel a cumprir. Ele enviou seu arauto para ajudar o viajante a deter Lilith, um pacto demoníaco que esperávamos evitar a todo custo. Perseguimos Lilith sem ele pelo máximo que pudemos, até as profundezas do inferno. E pagamos caro. Por isso. Foi o suficiente. No fim, não tivemos outra escolha senão aceitar a ajuda de Mefisto. Suas vidas e as vidas de toda a humanidade dependem do que vocês farão a seguir. Escolha com sabedoria. Mefisto queria liberdade, mas Neireli o aprisionou na Pedra das Almas, negando a Lilith sua recompensa. O viajante a derrotou, e em seu último suspiro, ela nos alertou sobre um futuro sombrio. Sem mim, você não teria vencido. Rezo para que ela estivesse enganada. Neireli partiu para provar isso, determinada a enterrar de vez o Senhor do Ódio. Não posso culpá-la por ir sozinha, por não querer sofrer outra perda. Mas a corrupção de Mefisto logo se espalhou. Você fez uma escolha. Foi sorte o viajante tê-la encontrado e ajudado a resistir àquilo. Assim como havia resistido a Lilith, que ainda corria em suas veias. Juntos eles encontraram o que Neireli procurava. A tumba de Akarat. A última morada do santo profeta de Santuário. Era uma prisão da qual Mefisto talvez nunca tivesse escapado. Mas ele não cederia facilmente. Eu lhe darei a violência que você deseja. O viajante derrotou seu arauto. Mas o próprio Mefisto escapou de suas mãos e encontrou um novo receptáculo, o corpo de Akarat. Agora o Senhor do Ódio caminha por santuário como um falso profeta, trazendo nossa condenação disfarçada de salvação. Não há tempo para descanso ou luto. O dever exige que nos levantemos novamente para lutar por tudo o que nos resta. Então, o que é interessante nesse primeiro trecho, nessa primeira parte aqui? Temos
diversas coisas que é importante, principalmente quando a gente fala sobre condução narrativa. Aqui podemos considerar que a pessoa ela conhece toda a lore do Diablo 1, 2, 3, mas pode ser que a pessoa tenha começado o universo de Diablo com o 4. Então, ter um certo contexto sempre é muito interessante, apesar de que também, ao existir um espaçamento de ano entre um e entre outro, Diablo 1, 2, 3, 4 e assim por diante, às vezes uma recapitulada é interessante. Então, vamos lá. Vamos mostrar um pouquinho sobre, desde o começo, já pegando logo de cara todos os elementos importantes. Começando aqui, é interessante porque ao pegar aqui esse personagem, seja ele indiferentemente de quem é, tem alguns detalhes da lore que com certeza eu não vou conseguir lembrar e também me corrija nos comentários caso eu esteja muito errado na minha análise, mas você percebe que tem diversos elementos interessantes aqui. Primeiro, aqui a gente vê o pentagrama de ponta cabeça, considerando que existe a ideia do pentagrama ser já algo mais profano, e pelo fato de ser algo em ponta cabeça, onde tem essa ideia da inversão, também tem isso. Considerando que esse pentagrama pode ser também a referência da estrela de Davi, considerando a estrela de Davi invertida, novamente traz essa ideia de profano. E outros detalhes interessantes é que a gente começa aqui. A parte do coro, onde tem uma ideia, tanto que na antiguidade, quanto ao elemento de o couro ser os restos de animais, algumas regiões pagãs, cultuavam isso como algo divino e a Igreja Católica foi aos poucos, no começo do antipaganismo, colocar meio que essas proibições. Da mesma forma que você percebe aqui na testa dessa pessoa, não apenas você percebe algumas relações como alguns possíveis estigmas, mas uns estigmas meio que profanizados, vamos chamar dessa forma, além da própria parte do elemento do branco do contraste aos olhos pretos, onde os olhos pretos muitas vezes representam a falta de humanidade, a falta de alma, esses olhos profundos, os olhos sendo a janela da alma, então é a inexistência dos olhos, o aumento das pupilas sem ter a esclera do olho e tudo mais, mostram diversos elementos da profanidade. Então é interessante porque não apenas a fotografia aqui desse trecho de segundo inicial mostra algo como uma aprovação do ser abrindo os braços, trazendo essa referência também do estímulo e também da influência demoníaca em cima dos pensamentos. O diabo, o pai da mentira, considerando aqui Mefisto, o pai do ódio. Então você percebe que logo de começo já tem diversos elementos interessantes quanto a essa ideia que representa diversos elementos antissagrados. Nós sacrificamos tanto. E é legal porque começa, né? Nós sacrificamos tanto, então já começa com uma ideia muito pesada. E aqui você percebe que isso representa muito a pintura de Deus e o homem, onde está lá Deus próximo da mão do homem, próximo assim, onde até falam que o grande elemento que diz o homem apenas precisa fazer um pequeno esforço para chegar a Deus, tanto que quando você pega na pintura, o dedo está muito próximo, que se ele esticar o dedo, ele toca Deus. Então tem até um simbolismo por detrás. Então aqui você percebe, primeiro, a relação das duas mãos indo se tocar. E é legal porque a mão de cima tá e a mão de baixo recebe. Tanto que você percebe que quando você vai tocar a mão com o outro, significa que vocês são do mesmo ponto, mesmo equilíbrio, a mesma força, as mesmas entidades, porque uma está do lado da outra. Porém, quando uma dá e a outra recebe, você ainda percebe que existe esse elemento de a mão humana dando e a mão demoníaca recebendo. Ainda assim, a guerra por santuário está longe. E apesar de ser o fator de primeiro tem essa troca e depois existe a inversão de câmera,
também existe algo interessante. E Lilith, como a primeira mulher, a mãe dos demônios, então tem diversos elementos de tanto do catolicismo clássico quanto dos fatores esotéricos que falam, né, que primeiro o homem foi criado, o Adão, e a Eva foi criada de sua costela. Porém, algumas vertentes dizem que o Lilith também foi criada do barro. Porém, como ela não servia ao homem, ela foi, né, meio que chotada, e com isso ela se tornou a primeira mãe. Né? Tanto que ela é considerada, então, a mãe dos demônios de uma forma geral, né? De acabar. E para aqueles que não sabem, né, Santuário é o nome dado para o planeta Terra dentro do universo do Diablo. Começou com Lilith e Inarius, os criadores de Santuário. Né, então aqui você percebe que, mostrando um pouco a criação worldbuildística do universo, no caso do planeta Terra como um todo, onde nós temos Inarius como a representação do divino, e Lilith a representação do demoníaco, onde existe o bem no mal, o mal no bem, o yin e yang. Obviamente não é uma filosofia oriental, né, mostrada aqui, mas existe esse equilíbrio da dualidade, onde existe o santo, o profano, o homem, a mulher, o bem e o mal, sempre existindo essa dualidade. Temos diversos fatores, como o confucionismo, por exemplo, o taoísmo, que mostram essa ideia dessa dualidade. E aqui também, onde dentro da proposta da criação do universo, onde existia a luta entre o céu e o inferno, nesse meio existe o santuário, o planeta Terra, nós, os humanos, e existe os nossos pais criadores, onde Lilith entrega essa parte mais carnal, tanto que a mulher dá o parto, a criatura, a existência, e Inarius como homem, dando a semente, a proposta, o incentivo, essa parte muito mais espiritual dentro desse elemento. E é legal porque muitas vezes a gente vê dentro das criações a mulher como o espiritual, o angelical, o divino, e aqui dentro do universo do Diablo existe essa, né, controvérsia, colocando a mulher como o profano e o homem como o santo. Não dentro do simbolismo do caso da parte espiritual em si, ou da preferência feminista, ou machista, ou misógino e tudo mais, mas você percebe que quando a gente pega nas criações, muitas vezes a mulher, ela é a parte espiritual angelical, e aqui existe essa troca. Claro que também pode haver também uma referência àquele fator antigo lá da época medieval, onde a mulher era profana, o homem era santo e papapá. Então existem diversas referências que podem ser trazidas aqui. Cada um tinha seus próprios planos perversos, principalmente Lilith. Eu não vim para salvar, e sim fortalecer. E é interessante porque nesse trecho a gente percebe que eu não vim para salvar, eu vim para fortalecer. É legal porque quando a gente fala sobre a força do homem, a força da mulher dentro não do conceito social, mas sim em diversas filosofias, diz que a mulher, ela é a força protetora, ela é a força amável, ela é a força que constrói o interno. Já o homem, ele é a força da ação, é a força da aniquilação, é a força destrutiva. O homem destrói e a mulher constrói. Onde até mesmo a parte da geração do indivíduo dentro da biologia feminina traz esse consentimento. Tanto que, muitas vezes, quando acontece, dentro de algumas referências, mostra que quando uma criança ela quer ser muitas vezes consolada, ela vai atrás da mãe. Mas quando ela precisa ser algo mais feito, vai atrás do pai. Então, aqui, Lilith tem muito uma energia masculina dentro de algumas filosofias antropológicas, que ela diz, eu não vim salvar. Nesse papel feminino da salvação, do aconchego, eu vim para fortalecer. Eu vim ensinar na dor aquilo que tem que ser feito. Então eu achei muito legal porque aqui mostra Lilith como um poder muito ativo
em cima das necessidades de planos também. Eu achei bem legal porque dentro desses primeiros 33 segundos já mostram diversos elementos narrativos e subtextos interessantes. Então você, o world builder, quando for construir, muitas vezes, dentro de um diálogo, dentro de algumas frases, algumas colocações, já te permite desenvolver muitos fatores de subtexto. Então você percebe aqui que Inarius, por exemplo, você já percebe também, considerando os outros diálogos, as outras versões, ele foi subjugado, ele foi manipulado, ele tentou agir pelas emoções. Já Lilith, pela ação, pela determinação, já tem um plano que é destronar o pai. Então você percebe que existem diversos fatores sociais, antropológicos e de diversos elementos da mitologia que o que deveria ser, entre aspas, o papel do homem, está colocando como o papel da mulher. A mulher fazendo isso. Ela é a lógica, ela é a forte, ela que está agindo por detrás, e nós temos aí o papel masculino, também dentro desses padrões filosóficos, esse papel masculino, onde o papel feminino foi abraçado pelo Inarius, onde a gente tem a parte da emoção, aquela parte do querer fazer, a proteçãozinha. Então você percebe que aqui, quando você for construir, entender os verdadeiros papéis de uma construção, indiferentemente do sexo, do gênero ou o que seja, você percebe que ter um papel muito bem definido também transforma um world builder muito mais interessante. Nossa única esperança era um viajante que tomou o sangue do demônio. Referência ao primeiro Esse Diablo 4, vínculo né? com Lilith era chave para desvendar os planos dela. Outros se uniram à causa. Eu, Norat, estava entre eles. Fosse para o bem ou para o mal. E é legal aqui porque aí nós temos diversos tipos de personagens, na verdade, vários tipos de narradores, né? Narradores primeira pessoa e narradores terceira pessoa. Existem também narradores em segunda pessoa, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Onde o narrador em terceira pessoa, ele está contando, então a história ela é contada por uma outra pessoa em cima daquilo. O narrador em primeira pessoa, ele está contando, onde nós temos o narrador em primeira pessoa no passado, né, no caso no futuro, onde ele já está no futuro, então ele está contando a história que veio do passado, e nós temos o narrador em primeira pessoa do presente, onde ele narra coisas que estão acontecendo agora. Normalmente, primeira pessoa no presente, ele é um pouco mais complicado, pelo menos o tipo de leitura não é um tanto comum, então pode ser uma leitura um pouco estranha para quem não está acostumado com esse tipo de leitura, só que narrador em primeira pessoa também é algo bem interessante. Já aqui, você percebe que é uma narração em terceira pessoa, onde o narrador está contando algo que ele viveu, mas a história não é dele. Então você percebe que é um pouco narrador em primeira pessoa, porque ele estava vivendo aquela história, só que a história não é dele, então tem diversos elementos que ele não sabe, ele não faz, ele não esteve, mas ele esteve, então por isso ele está contando. Então você percebe que você pode brincar também com tipos de narradores. Temos narradores oniscientes, temos narradores semi-oniscientes, temos narradores que pinga na cabeça. Então você percebe que tem aquele narrador terceira pessoa que está na cabeça de todo mundo. Então nada pode estar alheio ao narrador, porque ele sabe o que está acontecendo na cabeça de todo mundo. E o narrador que ele é semi-consciente, ele só sabe a partir do protagonista ou sabe apenas em cima do personagem que ele está em cima do ombro. Então, por exemplo, se tá eu e você na mesma cena e tem um narrador em terceira pessoa, se ele for semi-consciente, ou no caso semi-onisciente, ele sabe o que está passando na minha cabeça, não na sua, porque ele está contando em cima, entre aspas, do meu ponto de vista. Ele está aqui. Ele pode migrar para você, também fazendo com que agora ele sabe o que está passando na tua cabeça, mas não sabe o que está passando na minha. Esse semi-consciente é um pouco mais complicado, então às vezes a gente coloca ou um narrador que não tem conhecimento nenhum, ele só está contando o que está acontecendo e apenas relatando o que pode estar acontecendo na cabeça do personagem a partir dessas impressões que ele tem, ou ele é consciente, né? Ele está totalmente onisciente, ele sabe o que está passando por tudo. O semi é um pouco mais complicado, então depende um pouco mais do seu conhecimento de escrita, né? Juntos, descobrimos que Lilith não queria simplesmente fortalecer a humanidade. Ela queria devorar o próprio pai, Mephisto. O legal aqui, ó, a imagem do Mephisto. O que é interessante nisso? Você percebe que nós temos a mão dele assim,
assim, assim e assim. E são diversas poses que já existem em alguns quadros. E alguns quadros que são dentro do parâmetro católico. Você vê diversos padres, diversos santos com diversas imagens, e a galera tá com diversas posições de mão. E aqui o Mephisto está com essas posições de mão, mostrando talvez que exista, entre aspas, uma santificação dessa entidade. Claro que no futuro ele vai tomar conta, como foi mostrado nesse trailer, ele vai tomar conta do corpo de um santo, fazendo virar um falso profeta, mas você percebe que aqui nesse momento já existe um foreshadowing aí. Já existe uma sementinha que está sendo colocada. Primeiro, ele está de frente a um vitral, algo muito comum, um vitral mosaico, muito comum de igrejas. Claro que a paleta de cores já mostra que não é tão santo, mas novamente existe o contraste de ele está de frente a um mosaico, a um vitral mosaico, que já é algo divino, porém a palheta torna profano, ele é profano numa posição divina. Então você vê que aqui já está brincando muito com esses contrastes muito fortes, criando esse elemento de contraste muito forte. O Senhor do Ódio. Ele estava renascendo no inferno. Ele ainda está fraco, vulnerável. Preciso atacar antes que ele possa resistir. Ela queria tomar o poder dele, pulsando-a. E o legal é que, dentro das mitologias, principalmente mitologia grego-romana, existe aquela ideia de que o filho vai subjugar o pai, tornando o lugar do pai. Tanto que Uranus, ele come os seus filhos com medo de um dos seus filhos se tornar forte o suficiente e subjugar ele. Tanto que Édipo também existe essa ideia. E é legal aqui porque, novamente, já que Lilith está tomando o papel de fase masculina dentro dessa história, todo o padrão mitológico grego, toda essa referência filosófica antropológica, ela está pegando e abraçando tudo isso. Ela quer subjugar o pai dentro dessa ideia que existe normalmente do papel do homem, normalmente pegando para si essa ideia. Eu vou subjugar o meu pai porque diz então na antropologia humana que blá 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 blá. É legal isso, eu tô gostando muito disso. Eu já vi esse vídeo todo para poder pausar bonitinho e mostrar essa referência para vocês. Então você percebe que existe diversos padrões de world building, referência, antropologia, sociologia, filosofia, mitologia, tudo isso para criar um papel muito bem definido para a nossa personagem. Acima de tudo para si mesma. Ainda assim, Mephisto tinha um papel a cumprir. Ele enviou seu arauto para ajudar o viajante a deter Lilith, um pacto demoníaco que esperávamos evitar a todo custo. Perseguimos Lilith sem ele pelo máximo que pudemos. E legal porque você vê a parte fotográfica, né, mostrando aqui, por exemplo, A deter Lilith, um pacto demoníaco que esperávamos evitar a todo custo. Centralização, simetria, trazendo esse perfeccionismo forçado, né? Novamente ela centralizada, isométrica, tudo certinho. Perseguimos Lilith. Aí dando um zoom na cara dela, no momento onde ela demonstra essas pequenas expressões de felicidade, né, dando aquela de metaforando, né, levantando duplamente o músculo bucinador aqui e dando aquela levemente abaixadinha de ambos os olhos, mostrando um sorriso verdadeiro. E quando existe esse zoom no rosto dela, muitas vezes serve para trazer essa aproximação emocional. Então mostra que perseguimos Lilith, né? Perseguimos Lilith sem ele, pelo menos, que pudemos. Então, você percebe que existe essa aproximação dela, onde mostra os planos que ela quer derrotar o pai, e ao aproximar no zoom no rosto, acontece essa microexpressão de velocidade, criando novamente essa aproximação. Você pode não gostar dela, você pode achar que realmente ela foi um monstro, para quem jogou Diablo 4 com certeza, porque derrota ela, mas você percebe que existe essa ideia de que, dentro da narrativa, a pessoa que está desenvolvendo a história quer criar um laço emotivo entre nós.
Tanto que nós, jogadores, quando estamos controlando nosso personagem, temos um vínculo de sangue com ela. Então criar uma aproximação emocional entre os dois personagens, entre o personagem, o seu, né, que normalmente o protagonista, aquele que está contando a história, a gente já tem uma aproximação com ele. E com o personagem, então nós temos Lilith, nós como jogador, nós como leitores, criando essa tripla conexão. Já existe a conexão entre a Lilith e nós, como jogador, agora entre nós e Lilith, leitor e personagem, criando esse zoom, criando essa aproximação, mostrando essa microexpressão. Tem ele pelo máximo que pudemos, até as profundezas do inferno, e paga buscar. Por isso, foi o suficiente. No fim, não tivemos outra escolha senão aceitar a ajuda de Mephisto. Suas vidas e as vidas de toda a humanidade dependem do que vocês farão a seguir. Escolha com sabedoria. E o legal aqui é dando parabéns ao pessoal da dublagem. Por quê? Vou mostrar aqui, ó. Vidas e as Presta atenção nesse ponto aqui. Vou até mostrar aqui pra vocês. No fim, não tivemos outra escolha senão aceitar a ajuda de Mephisto. Suas vidas e as vidas de toda a humanidade. Suas vidas e as vidas de toda a humanidade. Porque ele fala, ele podia. Suas vidas e as vidas de toda a humanidade. Dando foco em vidas, vidas e toda, apesar de você estar dando a mesma força para vida e para toda, fazendo isso você apenas dá um leve destaque em relação a vidas e toda, em relação a suas vidas e vidas de toda a humanidade, mas aqui você percebe que existe essa sonoridade. As suas vidas e as vidas de toda a humanidade. Ele prolonga o toda, mostrando o peso das consequências da escolha. Então, parabéns à galera aqui da dublagem, que o ator que deu a voz ao Mephisto na versão PTBR, onde dando esse foco. Claro que acredito que dentro do original também o All Humanity também pode ter sido isso e apenas foi uma forma. Então, sendo por um, sendo pro outro, não vi o legendado para dizer isso, mas parabéns a esse texto, porque às vezes a gente, quando escreve, não consegue dar uma ênfase dentro da parte falada. Então, colocar um itálico, um sublinhado ou um negrito em cima disso, você consegue dar esse enfoque. As suas vidas e as vidas de toda a humanidade, no toda coloca aquele sublinhado, coloca aquele itálico, para gerar novamente esse foco em cima da frase que ele quer fazer. Dependem do que vocês farão a seguir. Escolha com sabedoria. Mephisto queria liberdade, mas Neireli o aprisionou na Pedra das Almas, negando a Lilith sua recompensa. O viajante a derrotou, e em seu último suspiro, ela nos alertou sobre um futuro sombrio. Sem mim, você não teria vencido. O que é interessante, vamos lá, falar um pouco aqui de linguagem corporal e semiótica. Aqui, ó. E em seu último suspiro, ela nos alertou sobre um futuro sombrio. Vamos pegar a fotografia dessa imagem. Aqui, ela tá de joelhos, cabeça baixa, olhando em direção ao chão, olhando apenas no sobreolho. Então você percebe que existe um pouco de humildade aí, ou pelo menos uma fraqueza, só que uma fraqueza com um subtexto interno de raiva e força, porque você está, como mostra a cultura japonesa, baixando a cabeça para mostrar essa inferioridade, né, dentro da desculpa que você dá, mas existe esse olhar superior mostrando que sim, ainda existe lá no fundo aquela força interna. E existe essa da mão onde ainda existe uma esperança dentro dela de que você vá fazer alguma coisa positiva. Tanto que isso do pedir, muitas vezes,
por exemplo, de moradores de rua que pedem esse auxílio, então fazem esse movimento de mão, essa pedição aqui, levando ao superior, tanto que quando a pessoa ela está abaixada, pedindo, por exemplo, em casamento, cabeça baixa, joelhos, mão acima, oferecendo, mas pedindo ao mesmo tempo, tanto que quando você oferece o anel na parte inferior subindo, você está oferecendo isso, porém pedindo esse aceite. Tanto que existe esse movimento. Então aqui, dentro dessa imagem, você já percebe a parte do pedido, do anseio, porém aquele subtexto de que ela poderia estar muito bem olhando reto, criando essa similaridade, essa equivalência. Mas existe uma cabeça baixa, apesar de um olhar superior mostrando que existe ainda essa força interna e essa mão querendo pedir, querendo pegar ao mesmo tempo, né? Sem mim, você não teria vencido. Rezo para que ela estivesse enganada. E o foco no vencido, né? Neireli partiu para provar isso, determinada a enterrar de vez o Senhor do Ódio. E é legal porque mostra, né, esses peixes mortos, tanto referenciando uma possível ideia do rio Nilo quanto as pragas do Egito, além também dessa profanidade da ideia da multiplicação dos peixes. Os peixes são multiplicados, mas os peixes estão mortos, então essa dualidade também é muito legal, né? Não posso culpá-la por ir sozinha, por não querer sofrer outra perda. Mas a corrupção de Mefisto logo se espalhou. Você fez uma escolha. Foi sorte o viajante tê-la encontrado e ajudado a resistir àquilo. Assim como havia resistido a Lilith, que ainda corria em suas veias. Juntos eles encontraram o que Neireli procurava. A tumba de Akarat. A última morada do santo profeta de Santuário. Era uma prisão da qual Mefisto talvez nunca tivesse escapado. Mas ele não cederia facilmente. Vamos lá, voltando um pouquinho à questão do texto aqui, ó. A última morada do santo profeta de Santuário. A última morada do santo profeta de Santuário. É legal, porque uma coisa que é muito forte, principalmente no livro do Patrick Rothfuss, O Nome do Vento, na versão em inglês, é que a estrutura como ele escreve, a fonética da leitura, traz uma diferença muito legal. Tanto que, muitas vezes, quando a gente pega, por exemplo, vamos pegar uma referência que acredito que grande parte saiba, Castelo Rá-Tim-Bum. Nós temos a Celeste, que era uma cobra, e ela tinha muitos S's nas suas falas, onde todos os S's eram usados com muita força para que o S do similar de uma cobra fizesse toda essa referência. E é legal porque o santo profeta do santuário, você pega o santo profeta do santuário, nós temos o tum, 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 muito T nesse final, porque mas Rafa, pode ser apenas uma coincidência. Beleza, pode até ser realmente uma coincidência. Porém, quando você tem o domínio da língua de uma profundidade muito maior, você consegue também criar essa sonoridade dentro daquilo que você quer. Tem um livro agora que eu não vou lembrar, só que ele tenta criar tem uma cena onde mostra que a moça tá fugindo e o coração dela tá batendo muito forte. Então a pessoa usa muitos T's nas palavras, buscou de uma forma que tivesse muitos T's, fazendo com que na hora que você tá lendo ficasse tum tum tá tum tá te tu te tu tá tu tá tum te tum tá tum tá. Então você percebe que a pessoa forçou algumas palavras para que tivesse o sentimento de tum 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 tum, de coração batendo. Então, quando eu li, eu fiquei muito mais angustiante. Primeiro, por uma sonoridade estranha que me causou uma estranheza muito, muito complicada. Mas depois, discutindo com um colega, a gente chegou nessa conclusão de que
talvez o escritor quisesse realmente causar esse incômodo e também trazer pra gente esse tum, 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 tum. Então achei muito legal aqui, porque nós estamos falando da última morada do santo profeta da Terra. Então esse último tum, tum, essa última batida, de uma possível batida de esperança, podia até ser. Era uma prisão da qual me Tanto que acaba que a cena com essa energia fazendo tum e abrindo. O próprio som mesmo da palavra, né? visto talvez nunca tivesse escapado. Mas ele não cederia facilmente. Eu lhe darei a violência que você deseja. Legal, vamos lá. Pegando novamente aqui. Da qual Mephisto talvez nunca tivesse escapado. Mas ele não cederia facilmente. Legal que a escolha da ênfase aqui traz uma coisa interessante. Então, presta atenção no que ele vai dizer aqui, ó. Onde ele está dando ênfase. Eu lhe darei a violência que você deseja. Então, aqui. Qual Mephisto talvez nunca Novamente, tivesse vamos lá. escapado. Mas ele não cederia facilmente. Eu darei a violência que você deseja. Então você vê que ele traz a força em cima de cada uma das palavras, trazendo eu darei a violência que você deseja. Então ele traz o peso no deseja, joga para você o você, a violência expandida, dando uma sonoridade muito gostosa, prazerosa sobre isso, a partir da frase. Claro que, obviamente, quando você vai escrever isso, ficaria um pouco estranho de que você coloca lá, eu, com letra, né, maiúscula, eu lhe darei a violência com 2, 3, 4, 5 es, violência, que você, letras maiúsculas aumentando o deseja. Talvez soe estranho, mas acredito que vale muito a pena criar essa sonoridade textual, porque você traz uma personalidade pro personagem, onde aquele personagem tem essa mania de falar de forma onde você tenta trazer, dentro da sua proposta escrita, a fonética para cima. Claro que você pode, na hora da descrição do beat, né, que é aquele trecho explicativo da frase, do diálogo, né, no caso, eu vou matar você, traço, disse Hector, murrando a parede, gritando cada uma das palavras. Eu vou matar você. Então, meio que você consegue criar uma cena na sua cabeça em cima do beat. Então você poderia colocar no seu beat de que ele falava, eu lhe darei a violência que você deseja, disse Mephisto, enfatizando o quão delicioso será a violência e quão profundo era o desejo de trazer essa violência. Você pode explicar dessa forma e acredito que também crie essa cena na cabeça do leitor. Mas às vezes colocar simplesmente esses focos em cima das palavras e permitir que o leitor interprete minimamente e talvez no futuro, dentro do próprio parágrafo, ou até mesmo no beat, caso você queira dar uma reforçada, dizer o quão prazeroso ele dizia essas palavras, também é algo bem interessante, mas vai aí do gosto do leitor dentro da sua própria voz de escrita. Eu lhe darei a violência que você deseja. Pega daqui. Mas ele não cederia facilmente. Eu lhe darei a violência que você deseja. Aqui pegando um pouco de biologia, né? É interessante porque nós temos uma boca bifurcada, né? Boca superior normal, a parte da maxila funcionamento normal, a parte agora da mandíbula bifurcada, não apenas mandíbula bifurcada, mas também essa língua reptiliana, uma pontinha bifurcada, criando essa forma mais agressiva. Tanto que a gente pega, por exemplo, a boca do predador, também existe essa abertura, tanto, né,
longitudinal quanto lateral, bifurcada, criando essa ideia muito mais agressiva. Então, essa boca de 1, 2, 3, também novamente trazendo uma parte numeróloga, da parte de numerologia, também interessante, porque 3 é divino. Então nós temos aqui uma boca para cima, 2 bocas laterais, criando um triângulo equilátero da perfeição, o 3 representando o santo do divino, e nós temos uma criatura também, novamente, com 3 bocas, né? Uma boca superior e uma boca inferior bifurcada. O viajante derrotou seu arauto, mas o próprio Mefisto escapou de suas mãos e encontrou um novo receptáculo, o corpo de Akarat. Agora o Senhor do Ódio caminha por santuário como um falso profeta, trazendo nossa condenação disfarçada de salvação. Não há tempo para descanso ou luto. O dever exige que nos levantemos novamente. Vamos lá. O que é interessante aqui? Primeiramente, nós temos algo extremamente santo, numa posição até crística, onde as mãos estão pregadas na cruz, os pés estão sobrepostos, não realmente na posição totalmente cruz, mas estamos aí numa posição muito crística, crucificada, ainda com um estigma muito forte aqui no externo, onde tá cravado aqui o cristal da alma, né? E é legal porque o externo, dentro da nossa biologia humana, tem aqui produção de anticorpos, tem produção de células brancas, é produção de defesa. Um dos trechos da parte tanto imunológica quanto linfática brinca aqui no externo. E algo interessante que dentro da cultura oriental, aqui nos pontos de acupuntura do externo, a gente tem aqui bem nessa região do externo pontos importantes de equilíbrio da alma. Então é legal porque um cristalzão perfurado bem no meio não apenas traz essa ideia da proteção biológica mesmo, quanto o sistema linfático e o sistema imune, mas também meio que uma forma muito pejorativa de chamar essa parte de proteção da alma propriamente dita. E se eu for ver, o coração está levemente deslocado para a esquerda, onde pode ter cravado também, defendendo a angulação dessa preda, pode também ter acertado um pedaço do coração desse personagem. No caso, ele já estava morto, né? Mas dentro do personagem. Então é legal porque aqui a gente já tem, primeiro, uma ideia do divino. Nós temos aqui três estátuas, 3 do santo, 3 com 3, 6. Então nós temos aí essa mistura de ambos. Alguns podem considerar que o 6 é a junção do ser humano base, né? 2, homem, mulher, Adão e Eva, dualidade, com mais o 4 da humanidade sólida, os 4 elementos, 4 cantos, o quadrado. Então o 6 pode ser até mesmo a duplicação do santo, quanto a representação dual de um indivíduo humano, tanto que ele é o santo profeta do corpo do morto, do último santo, que Mefisto agora está pegando. Você percebe que existem diversos elementos que vão gerando essa contradição, apesar de não ser necessariamente essa contradição, né? O corpo de Akarat. Toda essa parte do lodo, barro sujo, profano. Agora o Senhor do Ódio caminha por santuário como um falso profeta, trazendo nossa condenação disfarçada de... Então aqui no caso, né, derretendo os olhos, como é como se por algum motivo esses santos, esses anjos, se negassem a ser cúmplice do que está acontecendo. Então eu prefiro arrancar os meus olhos e não ver aquilo que eu estou vendo. Salvação. Não há... E aqui, novamente, muitas vezes, Jesus e diversos santos e santas sendo representado por essa luz aqui atrás, tanto que é uma das representações de auréolas representando os santos e os anjos e tudo mais. Então aqui você percebe que existe um ser crístico subindo, onde mostra que Jesus foi elevado aos céus, não apenas por alma, mas por corpo, né? Jesus foi elevado aos céus por corpo e alma, juntamente do terceiro dia. Então você percebe que temos aí a alma do Mefisto, porque está dentro da pedra da alma, sendo elevado, porém no corpo
do santo sendo elevado. Então aqui a gente tem a mistura do corpo e da alma, da carne e do espírito sendo elevado, juntamente com esses anjos, esses santos louvando o que está acontecendo, essa parte áurica da auréola aqui atrás da cabeça, porém toda espinhuda, toda cheia desses detalhes agressivos, e novamente a mão mostrando como Jesus doava com as mãos sobrepostas e as mãos levemente curvadas, juntamente estigmatizado, mostrando novamente essa parte de estigmatizada, né? Tempo para descanso ou luto. O dever exige que nos levantemos novamente. E agora, né, essa ideia do profano, onde os olhos não têm pupilas ou pupilas demais, onde os vampiros e lobisomens, as pupilas são colocadas no olho todo, ou a falta delas, mostrando essa falta de humanidade, né? Para lutar por tudo o que nos resta. Né? Então o legal, pessoal, é que esse trecho aqui, desses 4 minutos desse vídeo, mostram diversos elementos muito legais que a gente pode tirar diversas coisas interessantes. O vídeo, entanto, assim, a cinemática como um todo são 48 minutos. A gente mostrou um dos trechos, acredito que tem mais uns 12, 13 trechos ainda que podem ser feitos, porém aqui o vídeo já está gigantesco, a gente está analisando ponto a ponto e discutindo ponto a ponto. Então se vocês gostaram desse vídeo, vocês querem que eu traga mais disso, mais de Diablo, ou até mesmo criando esses reacts aqui, deixa aqui nos comentários, porque colocando nos comentários o que vocês querem e dando like em cima daquilo, eu vou saber que vocês querem. Então com isso eu posso trazer a parte 2, parte 3, parte 4 e infinitamente, porque são 14 partes, então dá para trazer bastante conteúdo para vocês. Nos últimos tempos tenho tido diversos problemas, estou fazendo 3 faculdades, então agora no final de semestre está sendo complicado, porque tem semana de provas de 3 faculdades, então tá complicadíssimo, mas a gente dá certo. Então tivemos aí mais ou menos uma semana sem vídeos, mas vamos voltar tudo bonitinho, trazendo aqui para vocês. E uma coisa que é interessante, vai sair um e-book ainda esse ano, se Deus quiser. Estou também na produção de um e-book, acredito que vocês vão curtir bastante. Quem chegou até aqui, muito obrigado. Já deixa o seu like se você já é inscrito. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal, porque nós temos diversos vídeos trazendo diversas informações e aprendizagem, tudo sobre o world building, construção de mundos e diversos outros elementos para deixar a sua nativa muito mais legal. Use e abude as suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!